Abre a sua Bíblia, no segundo livro do Reis, capítulo de número 20, versos de 1 a 6. E eu vou confessar uma coisa antes de eu começar a ministrar. Se você verificar o pastor parando de pregar e passar para o pastor Ricardo, não se assustem, é porque eu engoli um implante, porque ele está frouxo dentro da minha boca, tá bom? Então não se assuste, porque quem tem a missão de pregar não pode parar. E esse bendito hoje à tarde resolveu ficar molinho. Eu disse: eu vou comer você na pregação, mas eu não paro em nome de Jesus. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti, com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte, diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e de meu servo Davi. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. O tema será projetado, e eu gostaria, neste domingo, no encerramento de células, falar um pouco sobre família. Vamos ler o tema? Como você tem cuidado da sua família? O tema é uma pergunta: como você tem cuidado da sua família? Nós lemos aqui um texto que fala do rei Ezequias. Este rei reinou por 29 anos. E tem uma coisa importante: ele era filho de um dos piores reis de Israel, que era o rei Acás. Ou seja, ele não teve bons exemplos em casa. O pai deste menino era um idólatra, um feiticeiro, casado com uma das mulheres mais malignas que teve na história de Israel. Mas é interessante que, apesar de todo esse problema familiar, este rei, ele resolveu andar com Deus. E ele promoveu em Israel uma das reformas religiosas mais fortes. Ele tirou todos os ídolos que tinha em Israel. E ele vivenciou ali no tempo dele um grande reavivamento. E aqui tem um ensino importante que a gente tem que explorar. Mesmo os nossos pais, na sua ignorância religiosa, que não tiveram os ensinos corretos e viveram em idolatria, você pode mudar essa situação e caminhar com Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado: Deus te deu capacidade para ouvir, ande com Ele. Fala para quem está do seu lado. Aqui, interessante que quando ele estava no auge, e aqui é importante a gente perceber, quando ele estava no auge do reinado, ele ficou doente. E houve uma ordem de Deus, 2 Reis, que nós acabamos de ler, capítulo 20, versos 1, na parte B, Deus vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. E em algumas traduções, ele vai dizer assim, ó: coloca em ordem. Aqui é bom você entender, não está falando de coisas, arruma o sofá, os móveis, não, ele está falando de família. É mais ou menos assim: coloque em ordem a sua família, porque você vai morrer.
E aqui Deus está dizendo para ele assim, ó, sua família está uma bagunça. Fala para quem está do seu lado, isso é só para o rei Ezequias. Só para o rei Ezequias, não tem nada a ver conosco. Amém? Aí, o que acontece? Ele ora, Deus ouve e ele é curado. Agora, irmãos, você não consegue entender nesse pormenor aqui. Mas no momento que ele é curado, em vez de ele se dobrar diante do Senhor, agradecer ao Senhor, em vez de honrar a Deus com aquilo, ele cometeu um erro gravíssimo. Ele simplesmente ficou soberbo e sequer ele se preocupou com a família deles. De onde está escrito isso? O profeta Isaías, no capítulo 39, versículo de 1 a 8, ele vai dizer mais ou menos assim: naquela época, quando vivia esse monte de rei aqui da Babilônia, ele enviou cartas e um presente para Ezequias, pois ele soubera da sua doença e da recuperação dele. Ezequias se alegrou ao receber em audiência os mensageiros. Então o que aconteceu? Olha, o rei da Babilônia ficou sabendo que ele tinha sido curado, mandou uma cartinha de agradecimento, ele ficou todo feliz que o pessoal da Babilônia veio, e ele mostrou-lhe tudo o que havia nos seus armazéns. Ele mostrou a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada no seu palácio ou no seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante. Vieram a mim da Babilônia. Eu sou importante. O rei babilônico mandou pessoas aqui. O profeta perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias disse: viram tudo que meu palácio. Viram tudo no meu palácio, não há nada nos meus tesouros que eu não lhe tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Virão dias em que tudo o que se encontra no seu palácio, bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes, os seus filhos, serão levados, e eles, os seus filhos, se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Pois ele pensou: ao menos haverá paz e segurança durante toda a minha vida. Olha que coisa incrível. Ele cometeu um erro gravíssimo, apesar de ter sido curado pelo Senhor, e por soberba, não se preocupou nem com as coisas do reino, nem com as coisas da casa, e nem com o filho. Sabe o que o profeta disse? Olha, os seus filhos serão escravos. Os seus filhos serão levados para a escravidão. E tem um detalhe, eu vou usar um termo para todo mundo entender. Eles serão castrados, eles serão eunucos. Ou seja, vai aniquilar a sua geração. Não vai ter descendente. A sua descendência vai morrer. Só que não vai ser na sua época. O cara falou: que bom, legal isso. Que bom, né? Pelo menos na minha época eu terei paz. E aqui, irmãos, neste texto tão difícil de entender tal atitude, nós precisamos tirar algumas lições. E eu gostaria, a partir de agora, de uma forma bem rápida, porque o nosso tempo hoje é mais curto, de apresentar alguns tópicos importantes para nós, como igreja, como família do Senhor. Porque às vezes, como família, a gente acaba também, sem perceber, cometer alguns erros. Tópico de número 1. Lê comigo. Quem frequenta a sua casa? Aqui tem uma coisa importante que nós precisamos entender.
Isaías 39:2 vai dizer que ele permitiu, o texto está ali, 39 versos 2, ele recebeu na casa dele pessoas desconhecidas, pessoas que vieram ali com presentinhos, mas o objetivo era outro. E ele simplesmente não notou que aquelas pessoas, eles tinham segundas intenções. E este probleminha de deixar entrar na casa dele sem discernimento foi uma das causas da ruína dele. Tá bom, pastor? E aí? E aí é o seguinte: quem entra na sua casa? Quem são as pessoas que você traz para visitar seu lar? Será que os seus amigos são amigos para partilhar a palavra, ou são para fazer churrasco e tomar bebida alcoólica? Que é que você publica nas redes sociais? Como você coloca a sua família nas redes sociais? Aqui eu já tive pessoas, eu oriento 80% das pessoas no gabinete que não são da igreja. Mas eu já vi mulheres separadas que tiveram problema nos seus casamentos, de vir procurar ajuda, e eu chegar e falar: por que a senhora se expõe tanto na rede social? Como assim? É simplesmente olhar o tipo de foto que tira. Normalmente quando está procurando marido, as fotos são sensuais, de baby doll, de roupinhas promíscua, porque é uma forma de chamar atenção. Desculpe a expressão, é como se você pegasse um patinho de carne, uma peça chamada patinho, ou um contrafilé, e o cara vai lá e coloca no açougue, e a vitrine do açougue é de espelho, e você olha e fala: nossa, que patinho lindo, eu vou comprar essa pecinha. O pessoal se comporta dessa forma, ele se apresentam como se fosse um objeto, tipo assim: tome, eu estou sem dono. É triste falar isso, mas é a realidade deste mundo secular nas redes sociais. Às vezes é mãe, tem filho, só está com problema no casamento, está em crise e se expõe de uma forma absurda. Aí, pastor, vai procurar que tipo de maridos aparecendo seminu em rede social, filha? Que tipo de homem você quer para a sua vida? Quem é que você vai colocar dentro de casa para cuidar dos seus filhos do primeiro casamento? Quem que você vai colocar dentro de casa se expondo dessa forma? Que tipo de homem você vai arrumar? Fala para quem está do seu lado: nada a ver conosco. Tem mais uma pergunta importante aqui. Seus filhos, os jovens aqui, de 10 a 18 anos, levanta a mão aí. Levanta a mão com força, vocês estão com medo? Eu não vou fazer nenhuma pergunta para vocês. Preste atenção, esses jovens, pais, mães, escuta isso. Estes meninos, os nossos filhos, quem que está aconselhando os nossos filhos? Como é lindo ver um grupo de jovens nas células. Por quê? Porque eu sei que lá nas células, os hospedeiros, os líderes de célula, são homens e mulheres de Deus, que com certeza estão colocando o coração naquilo, e tem uma orientação decente. Mas quem que está orientando os nossos filhos? Quem aconselha os nossos filhos? Tem muitas coisas que nós permitimos na nossa casa, que tem muitos danos. Eu não sei se você já ouviu essa história. A menininha chega da escola e sempre emburradinha, e adolescente é assim, sempre chucrinho, fica lá dentro do quarto fechado. Aí o que acontece? Bom, para não ficar sozinho fechado, traz uma coleguinha de escola. Menina traz uma coleguinha, e ficam horas dentro do quarto fechado, quer seja menina ou quer seja menino. Normalmente o pai e a mãe não vai deixar o do sexo oposto, então a menina vai trazer uma coleguinha. Mas o que acontece? São horas ali no quarto, são horas conversando. Aí passam uns anos, aí ela chega e fala assim: mãe, olha, eu não quero homem para mim não, eu vou ficar com a mulher mesmo. Eu estou apaixonada pela minha amiga.
Meu Deus, não, a culpa é sua, você deixou, você não cuidou. Foi dentro da sua casa que o diabo veio, destruiu a sua família, porque você deixou quietinha lá, dias e mais dias dentro de quarto, falando o quê? Mas pastor, olha, aqui tem um pai, apesar de ser um rei que andou com Deus, mas alguém de responsabilidade perante os filhos. É mais ou menos assim: não estou nem aí com os meus filhos. Irmãos, preste atenção nisso. Só mais um detalhe nesse tópico: onde os seus filhos estão dormindo? Sua filha, meu amigo Teixeira, essa moça bonita, dorme em outra casa? Vocês sabem que minha filha Francine, sumiu. A minha filha Francine, todo mundo sabe que minha filha Francine é filha de uma mãe biológica que não é minha esposa. Minha filha Francine foi concebida no meu último adultério. Quando eu tive encontro com Deus, apareceu uma mulher grávida, todo mundo sabe dessa história. Então a minha filha Francine, ela tem uma outra mãe biológica. E como tem uma mãe biológica, quando ela pequenininha, ela precisava, por lei, ir visitar outra mãe. E a mãe a gente tinha que levar. Preste atenção nisso. Desde os 3 meses de idade, quando nós cuidamos, até hoje, nunca eu permiti que dormisse na casa da mãe biológica. Como assim, pastor? Tem casa, vai e volta dormir em casa. Está casada, graças a Deus, tem uma filhinha. Mas pastor, filho, quem é pai tem que cuidar. Você dorme na minha casa. Se for na casa de uma amiguinha que você não conhece, não é na igreja, não deixa. Não deixa. Porque esse mundo, se você bobear, eles destroem a vida dos nossos filhos. Quem entendeu diz amém. Irmãos, tome muito cuidado, não compartilhe a sua família quem não celebra a vida com você. Tópico de número 2. Isso aqui é o maior pecado. Vamos ler junto? Não pense só em você. Necessário deixar um legado. E para você entender, Isaías 39, 7 e 8. É só para você entender de onde está tirando. Então, quando Isaías 39, 8, isso. Ezequias respondeu, o versículo anterior, 7. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunuco. Serão castrados, você vai perder a sua geração, você não vai reproduzir mais, eles vão ser aniquilados. Aí preste atenção, próximo versículo. Ele respondeu, ó, que boa palavra, que bom, né? Tipo assim, destrói os seus filhos. Que legal, não vai ser eu. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, nós precisamos deixar um legado. Pastor, o que significa um legado? Não pensar só em nós. Nós precisamos pensar que os nossos filhos serão o maior legado que nós vamos deixar nesta terra. Não adianta querer salvar, eu vou falar como pastor, não adianta querer salvar o mundo inteiro e perder a sua família. Ah, olha, eu estou líder da igreja, eu estou evangelizando, e acontece isso muito. Eu estou evangelizando, eu sou um pregador. Como é que está a sua família, filho? Não, mas como é que está a sua família? O que nós precisamos entender? Quem é que está cuidando dos seus filhos? Quem que está ensinando os seus filhos? Como é que está a sua casa? Não adianta evangelizar o mundo e perder sua própria família. Eu vou falar um outro detalhe. As mamães que trabalham aqui, não precisa nem levantar a mão. Eu não sou contra trabalhar. Mas eu vou contar um segredo. Eu trabalho numa empresa que não aceita mãe trabalhando com o filho menos de 1 ano, 2 anos. Por quê, pastor? Porque é crueldade. Ouça isto. Crueldade. Largar uma criança de 1 ano, 2 anos, não sendo na mão da sua mãe, que é a avó. O Arthur, quando tiver uma criança, ele pode trabalhar, que ele vai largar com você livre.
Amém? Recebe isso? Mas sabe qual que é o grande problema? Preste atenção, irmãos. A mamãe sai cedinho para trabalhar. E a mamãe tem que largar a filha ou o filho com a babá. Quem é a babá? Quem que vai ficar com o teu filho? Quem que vai ficar com a tua criança? Como que ele vai cuidar? O que ele vai falar? Eu não quero ser chato. Eu não vim pregar para ser chato hoje, porque tem 17 pessoas aqui. Mas eu já vi famílias que deixaram o Brasil e foram para a Europa, e os seus filhos foram abusados sexualmente, e nós tratamos aqui no gabinete durante anos. Por quê, pastor? Porque os pais lá, buscando uma melhoria na vida, deixou os seus filhos com alguém, e este alguém que ele achou que era de confiança não era, e os filhos foram abusados, traumatizados. Irmãos, vale a pena ficar rico, ser como a minha irmã, fazendeira, e de repente, com toda a dificuldade, fala para quem está do seu lado, repense com quem vai largar dos seus filhos. Vou pegar a Ana que está grávida aqui. Ana, se você não ama sua sogra, comece a amar. Porque ela é a única que pode cuidar do seu bebê. Porque, irmãos, nós temos que tomar cuidado com quem nós vamos deixar os nossos filhos. Quem entendeu, diz amém. Não ache que as coisas estão bem se os seus filhos não estão. Repete comigo. Não ache que está bom se os seus filhos não estiverem bem. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu já repeti domingo passado, não vou ser redundante. Mas na cadeia está lotada de presos, filhos de evangelho. Lotada. A maioria dos filhos de evangélico hoje são usuários de droga. Aliás, nós aqui na casa de recuperação, nós priorizamos tratar filhos de pessoas evangélicas. Por quê, pastor? Porque cometeram um erro, talvez sem maturidade, saíram de casa, esqueceram da família e foram louvar a Deus. Que legal, mas eu penso que se a gente não começar a entender, e o último tópico não vai ser agora, ele vai ser projetado isso. Nós precisamos entender, irmãos, eu sou pastor, e eu como pai, eu não tenho direito de gargantear, não tenho. Eu não posso chegar aqui e falar, sou o melhor pai, não sou. Por quê, pastor? Eu tenho uma filha que se suicidou. E nenhum pai que perde um filho por suicídio está 100% certo. Em algum momento ele errou. Os pais erraram. Quem entendeu diz amém. Eu tenho meu filho usuário de droga. Em algum momento você errou, pai. A minha filha está perdida. Em algum momento você errou, mãe. Os filhos são reflexos dos pais. Repete comigo, os meus filhos são os reflexos do meu casamento. Filhos corretos, casamento feliz. Casamento de louco, filhos loucos. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim, o pastor agora falou de nós. Mas pastor, eu fiz tudo o que eu podia. Eu tenho certeza que ninguém é cristão, vai desejar mal aqui para ninguém. Mas o tudo que eu podia também tem erro, porque tem muitos, e aqui eu vou de novo falar dos homens. Os homens têm um problema seríssimo. Eu quero aqui, com todo respeito, pedir licença a esses senhores que eu estou vendo de cabeça branca, um já está careca, mas eu quero pedir, perdão, não é de vocês que eu estou falando, porque essa geração, eu tenho certeza da hombridade, mas hoje os meninos de 20, 30, 40 anos,
eles são craque para fazer filhos. Inclusive tem 3 com 3 mulheres diferentes. Só que fazer filho não é sinal de dignidade. Dignidade é criá-los como um pai que realmente honra aquilo que fez. Quem entendeu diz amém. Essa geração perdeu a hombridade. Os homens que me perdoam, já pedi perdão aos cabelos brancos. Os homens que me perdoam, a maioria faz, mas não cuida. E aqui acontece um problema gravíssimo. A Bíblia fala assim, olha, 1 Timóteo 5,8, eu vou pregar agora. Vou pular, tá bom, querida? Eu pular não, eu vou pedir só para inverter. Olha o que a Bíblia fala. Lê comigo. Se alguém não cuida dos seus parentes, aqui família, né? Não é parente não, aqui é família mesmo. Especialmente dos da própria família. O que é aqui? É pior do que um descrente. É melhor você não ser de Deus do que ser de Deus e não cuidar da sua família. Sabe o que Deus está dizendo? Se você não sabe cuidar dentro da sua família, você não devia estar dentro de uma igreja. É pior do que ser, é melhor ser um descrente do que ser um crente que não sabe cuidar dos seus. É melhor não crer do que crer e não fazer certo. E aí está um problema gravíssimo dos crentes. Católico, você que está me assistindo, escuta aí, você vai gostar. A maioria dos crentes gosta do piseiro e esquece da responsabilidade. A maioria dos crentes gosta do bambambam e esquece da honradez, do caráter, da dignidade, de criar a família realmente no padrão de Deus. Diz glória a Deus, fala glória a Deus. Eu sei que aqui não é assim, por isso que eu falo desse jeito, mas nós precisamos entender que nós precisamos deixar um legado. Nós perdemos uma filha, e a dor foi tão grande, que nós então aplicamos de fazer bem feito com os que sobrou. Faz 21 anos que nós lutamos para ser os melhores pais dessa terra. Se os nossos filhos que estão vivos hoje reclamar, tem que pegar a cinta e descer assim, porque foram criados da melhor forma possível, mas a primeira nós erramos. Ah, pastor, mas vocês tentou acertar. Filho, mesmo tentando acertar, erra. Eu tive uma época que eu fui alcoólatra, fui louco. Então, o que eu estou tentando mostrar para você, pai? Eu estou tentando mostrar para você que eu, como um homem de Deus, reconheço que parte da minha vida eu errei, e os meus filhos pagaram a conta. Ah não, mas meus filhos estão com problema, eu não tenho nada com isso. Pai, não terceirize culpa, isso é para incompetente. Um homem e uma mulher de Deus reconhece onde errou, pede perdão, levanta a cabeça e luta e vai fazer o que é certo. Quem entendeu, deu glória a Deus. Nós temos que parar de ficar terceirizando culpa. Nós temos que parar com isso, gente. Um dos segredos no reino de Deus é reconhecer, pedir perdão, levantar e falar: Senhor, me dá uma chance, eu preciso de novo acertar. Eu quero acertar como pai, eu quero acertar como esposo, eu quero acertar como homem de Deus. E no momento que você faz isso, assim como este rei orou, Deus fala: eu te dou uma chance, a partir de hoje, vai e não faz mais besteira com a sua família, filho. E aí, eu de novo vou nos homens. Enquanto os homens estão lá nos bar da vida, bebendo, jogando, sendo machões, peito cabeludo, herói do bar. Lá na casa, filho carente, mulher carente, pessoas solitárias, sozinhas, sem carinho, sem amor, família destruída. Pro bam está no bar como um herói. Quando ele viu a casa dele caiu, aí sabe o que ele faz? Ele fala: a turma não presta, eu vou começar outra casa. E tem mulher que aceita um tipo de gente desse. Aliás, aqui na igreja eu conheço 2 ou 3 casais de segundo matrimônio que é feliz. Inclusive o Aldo e a Lívia é um deles. Por quê, pastor? Porque quem separou a primeira vez e está casando a segunda, que Deus abençoe, mas errou na primeira, pelo menos na hora de escolher. Ah não, errou meu filho, escolheu mal. A minha irmã, para fugir da enxada,
foi catando o primeiro que apareceu na vida dela. Mas eu não vou falar nada porque ela não está aqui hoje. Terceiro tópico, para mim encerrar a ministração. Vai lá. Lê comigo. Vamos lá. Servir a Deus. Vamos ler comigo? Servir a Deus significa entender a escala de valor. Irmãos, preste atenção. As mulheres, em nome de Jesus, ouça o que eu vou falar agora. Se você sair da sua casa, mulheres, eu já vi muitas mulheres errarem, e eu não quero que você erre mais. Se você for sair da sua casa, vou imaginar as mulheres que servem a Deus, quer cantando, quer pregando, quer orando por alguém, quer nascer, qualquer coisa que você faz servindo a Deus. Se você for sair da sua casa para servir a Deus, e o seu marido não tiver com a roupa passada, não tiver com comida feita, e essa casa não tiver arrumada, não venha. Pastor, não venha. Deus não vai aceitar o seu trabalho se você não cumpriu a primeira coisa na sua vida, que é ser esposa e mãe. Tem uma escala de valor, consegue projetar ela para mim? Eu não sei se eu pedi para você projetar. Ok, escala de valor de um crente, ouça isso. Deus tem que estar acima de qualquer coisa. Isso aqui não precisa falar. Deus, ele é acima de tudo nesta terra. E o próximo, quem é? Mulher fala meu marido, marido fala minha mulher. Vamos lá, quem é? Então é o seguinte: ah, pastor, mas eu vou servir a Deus, e meu marido espera. A Bíblia fala assim: quem é casada serve ao marido, quem é solteira serve ao Senhor. É bíblico. Então, se você vai sair da sua casa para vir servir a Deus, mas o seu marido vai reclamar que você não deixou comida feita, não venha, vai cuidar do seu marido. Quem entendeu diz amém. Ah, você vai sair da sua casa e o seu marido não tem roupa passada, fica na sua casa e vai fazer o seu papel de esposa bem feito. Deus não quer você inserida na igreja, porque é necessário primeiro fazer o seu papel. Mãe, esposa tem que cuidar da sua casa. As mulheres que entenderam diz amém. Eu perdoo vocês que ficaram na raiva comigo agora. Em nome de Jesus estão perdoadas. Amém? Mas nós precisamos colocar em ordem. Bom, Deus em primeiro lugar, o cônjuge em segundo, e agora os filhos. Ah, não, eu vou servir a Deus. E o seu filho vai ficar abandonado? Você percebeu como é que as pessoas tiram as coisas da sua ordem? Deus, cônjuge, filhos, volta lá. Oi, trabalho, olha agora, preste atenção. Mas pastor, o trabalho vem antes de igreja? Vem. Por quê? Vem para a igreja desempregado e passando fome, e louve a Deus aqui. Vem, chega aqui com a barriga vazia, sem serviço, fala: Senhor, eu te louvo por todo esse sofrimento. Você não é masoquista? Então, você primeiro precisa cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu serviço. E aí então, você entra na igreja e fala: Senhor, eu te louvo porque o Senhor tem suprido todas as coisas. Amém, irmãos? Sabe o que eu tenho escutado muito falar? E meu tempo está faltando 1 minuto e eu já estou encerrando. Tem muitos crentes, escutem isso, tem muitos crentes que são péssimos funcionários. Todo ano muda de emprego, todo ano é mandado embora, todo ano ele tem que sair batendo de porta em porta. Olha, você tem que repensar, porque eu entendo que um cristão não mente, não rouba, não engana, não defrauda ninguém e é aplicado. É bom marido, é bom pai, é bom funcionário e não é corintiano ainda. Quem entendeu diz glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Você é corintiano, jogador de futebol? Graças a Deus, está livre, hein? Salva a brincadeira. Irmãos, preste atenção. Tem muitos funcionários,
muita gente que vai lá, é péssimo funcionário, péssimo empregado, e depois ele fala: essa empresa não presta, essa empresa não serve, esse encarregado não vale nada, e desculpe a palavrão, esse cara é um tranque. Olha, a Bíblia fala assim, e eu não vou ficar entrando que eu não tenho mais tempo, que zerou. A Bíblia fala: louve pela empresa que dá o seu pão, louve pelo dinheiro que você recebe. Quanto mais você louva e você abençoa, mais volta em bênção para você. Você sabe por que a maioria tem problema? Porque fica amaldiçoando onde trabalha, amaldiçoando o superior. Está errado. Eu disse na última aula, Deus, Ele respeita as leis dessa terra. Quando você sabe respeitar o teu patrão, quando você sabe respeitar as autoridades, vem sobre você uma bênção dobrada do céu de Deus. Encerra, pastor, chega. Deus não chamou a sua casa, Deus não chamou você para o seu casamento, Deus não chamou sua filha para serem derrotados e viverem sofrimento nessa terra. Deus chamou você, a sua esposa, Deus chamou os seus filhos para viverem uma vida de abundância. Eu vou de novo repetir porque é importante. Jesus nos prometeu 2 vidas. Nesta terra uma vida em abundância, e depois que morreu uma vida eterna. Está na hora de nossas famílias viverem uma vida em abundância. Eu fui um homem alcoólatra, eu fui um homem adúltero, pode organizar aqui. Eu fui um homem adúltero. Eu tive um encontro com Jesus. Faz 31 anos que eu sou fiel a quem? Mas o senhor não é fiel à sua mulher? Nem lembro dela. Como assim? Os meus olhos estão no autor e consumador de minha fé. A minha família só recebe a consequência da minha fidelidade a Deus. Por isso que os homens que ainda traem não conhecem a Jesus. Por isso que os empregados que ainda enganam seu patrão não conhecem a Jesus. Por isso que os pais e as mães que não cuidam da sua família não conhecem a Jesus. E tem uma série de sinais que mostra que sua fé é muito ruinzinha, mas que Deus está chamando. Olha, vamos começar a viver uma vida nova a partir de hoje. Vamos começar a caminhar como verdadeiro cristão, e alguém olhar para a sua casa e falar: verdadeiramente são filhos de Deus? Não, eu vou na igreja, placa número X, sou do pastor Zenaldo, nem vou falar meu nome, sou do pastor Zenaldo. Grande coisa se você for um patife na vida espiritual. Não, eu vou na igreja. Grande coisa se você não tiver retidão de caráter. Aliás, você vai ser julgado com mais severidade, porque ouviu a verdade e não praticou. É mais severidade. E o julgamento começa pela casa. Começou pelos anjos, e o próximo é nós. Depois que é os ímpios. Agora, eu vou encerrar agora, tá bom, pastores? Tenham calma, tá bom? Eu preciso falar isso. Eu vou encerrar. Não brinquem de ser de Deus. Fala para quem está do seu lado: está na hora de nós vivermos uma vida reta. Fica de pé. Volta o tema. Eu queria que você lesse comigo de novo. Vamos lá? Como você tem cuidado da sua família? Pai, marido, esposo, não tem nenhum sucesso nesta terra. Frase do reverendo Hernandes Dias Lopes. Não tem nenhum sucesso nesta terra que justifique um fracasso familiar. Não existe nenhum sucesso que justifique o fracasso familiar. Pastor, eu sou largado do marido, sou segundo matrimônio. O próximo que você começar, faça direito, porque nós não podemos errar mais.